Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma saudação amiga e fraterna a todos vocês. Estamos sintonizados neste momento desde a Igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui no Jardim Guanabara, na cidade de Americana, São Paulo. Dentro de alguns instantes daremos início à transmissão da Eucaristia, da Santa Missa, nesta quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Você pode colocar nos comentários seus louvores, agradecimentos, suas intenções. Rezamos, é claro, de modo muito especial por este momento em que o nosso país vive, sobretudo pelas vítimas, que já ultrapassam o número de 5.000 vítimas do coronavírus. Queremos rezar em sufrágio dessas pessoas e também, é claro, pelo conforto de seus familiares e amigos. Aguardemos então o início da Santa Missa. Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Foi para mim a salvação, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados e imploremos humildemente a misericórdia de Deus nosso Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce desde Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu o eunuco etíope, ministro da Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro.
lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, desce o carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessas passagens da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles perseguiram o caminho e chegaram a um. Então eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava toda a cidade até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai, Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai, Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. A voz o seu louvor, é Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão sempre há de viver. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo
Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs internautas que estão sintonizados conosco nesta transmissão da Eucaristia, a Eucaristia que estamos celebrando nesta quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Hoje, a palavra de Deus nos traz um convite para que nos alimentemos com aquele alimento que é capaz de dar a vida verdadeira, vida eterna. Trata-se da palavra de Deus e de seu corpo e sangue, pão e vinho que se tornam o corpo e sangue de Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos é do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra um fato muito interessante. Trata-se da iniciação, se podemos dizer assim, a vida cristã daquele eunuco que teve como iniciador Filipe, que também passou por uma experiência de iniciação, queria ver o Senhor. E Filipe ajuda aquele eunuco a ler e compreender, interpretar e viver a palavra de Deus. Filipe foi com aquele eunuco testemunha do ressuscitado através do ensino da palavra. Como foi importante! Sozinho, aquele eunuco não seria capaz de lançar um olhar profundo, um olhar de compreensão que fosse capaz de direcionar a sua vida no discipulado de Jesus. Por isso, esta tríplice importância na sua vida da presença de Filipe ajudou ele a ler, a interpretar e a viver a palavra de Deus. E tudo isto, meus amados irmãos e irmãs, mostra algo que é muito importante, necessário no cumprimento da missão da igreja. É o anúncio explícito da própria palavra de Deus. Aliás, nós precisamos valorizar nas comunidades eclesiais todos aqueles momentos que nos colocam em sintonia com a palavra, os círculos bíblicos, a leitura orante da Bíblia, as semanas bíblicas, estudos bíblicos e outras maneiras de abordar a palavra de Deus, que gera o compromisso com a pessoa de Jesus. Quem se compromete com a pessoa de Jesus, no entanto, passa a testemunhá-lo aos seus irmãos. Notemos que esta primeira leitura, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nos chama a atenção para a palavra de Deus. A palavra também é alimento para a vida cristã. Mas não só a palavra, também a Eucaristia. Aliás, o capítulo 6 do Evangelho segundo João faz parte do chamado discurso do pão da vida. E neste discurso, Jesus afirma: eu sou o pão da vida, o pão que é Ele mesmo, dado em alimento para a nossa vida. Este pão é capaz de dar a vida verdadeira, vida eterna.
remete ao próprio Cristo da Páscoa, aquele que passou pelo processo de paixão, de morte na cruz e ressuscitou. É o dom daquele que ofertou a si mesmo para a vida do mundo. Por isso Jesus é o pão da vida. E comungar, como nós fazemos em cada celebração eucarística, significa acolher Jesus e seu Espírito. Por isso é comunhão com Deus, mas não só com Deus, nos compromete com os irmãos e irmãs, formamos também comunhão com nossos irmãos e irmãs. Acolher Jesus e seu Espírito, porque só por Ele é que é possível chegar ao Pai, que nele se faz conhecer. Aliás, em Jesus, Deus Pai revelou-se, deu-se a conhecer, porque Jesus é o Deus encarnado, o Deus que veio ao nosso encontro através do seio virginal de Maria e cumpriu fielmente a sua missão até o fim, para nos conduzir a esta vida que é verdadeira. Nós somos chamados a esta vida, mas alcançá-la requer de nossa parte esta adesão total a Jesus Cristo. Comungar daquele que apresenta-se como pão da vida é colocar-se neste caminho da vida. Por isso, comungar é um ato que nos compromete com a pessoa de Jesus Cristo, compromete-nos em dar a vida, em dar testemunho do Pai pelo Espírito em Cristo. Assim, meus queridos irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco nesta live pela qual transmitimos a celebração da Eucaristia, nós, na celebração da missa, nos alimentamos da palavra e do corpo e sangue do Senhor. Participamos plenamente destas duas mesas, encontramos, experimentamos e nos faz também anunciadores de Jesus morto e ressuscitado, porque cada celebração da Eucaristia, da missa, é verdadeiro memorial vivo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele se dá a nós, Ele se deu a nós na sua Páscoa, Páscoa que celebramos em cada missa, Páscoa que nos envolve, Páscoa, mistério no qual nós fomos inseridos um dia em virtude do nosso batismo. Nossa vida é pascal, e por nossa vida ser pascal, meus amados irmãos e irmãs, é que somos responsáveis em anunciar aquilo que constitui o querigma da igreja. Nós somos portadores desta mensagem. Que mensagem? Que Jesus morreu, mas ressuscitou verdadeiramente. Deus o ressuscitou, glorificando-o. Assim, e nós, queridos e amados irmãos e irmãs, sejamos comunidade que nasce a partir de Jesus ressuscitado. Ele é o pão vivo e verdadeiro. Não nos cansemos de buscar este alimento, e também vamos fazer com que outros irmãos e irmãs se acheguem a esta mesa, para que, iniciados no mistério de Cristo, possam experimentar tão grande amor. Assim seja.
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória
da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho José Alfonso, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova aliança aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs internautas que estiveram unidos conosco em oração, muito obrigado pela união, muito obrigado pela audiência. Hoje a missa foi transmitida aqui da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que fica no Jardim Guanabara, aqui na cidade de Americana, São Paulo. Aliás, está se aproximando as festividades em louvor a Nossa Senhora de Fátima, e elas irão acontecer. Claro que não irá acontecer a programação social, quermesse e tudo mais, mas a festa acontece assim mesmo. Também não saberemos ainda se será possível reunir o nosso povo já para as celebrações. Sabemos que a pandemia do coronavírus no Brasil agravou-se consideravelmente. Mais de 5.000 mortos, isso não é pouco. Então precisamos continuar com as medidas preventivas, que são medidas de proteção à vida. É muito importante sair de casa apenas em extrema necessidade, apenas quando não for mesmo possível adiar esta saída. Então não sabemos se dará até lá para reunir o povo. Tudo indica que ainda não, mas isto não impedirá que nós celebremos a missa e também que estas missas sejam transmitidas a todos vocês. Nos dias 10, 11 e 12, o Tríduo de Nossa Senhora de Fátima, e claro, o grande dia, a memória de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, que para esta comunidade é um dia festivo, um dia solene. Então a festa litúrgica irá acontecer sim. Peço desde já que vocês avisem as demais pessoas. Nos próximos dias iremos divulgar os horários destas celebrações para que vocês possam então nos acompanhar pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aliás, eu quero lembrar a vocês as datas e horários das próximas celebrações que serão transmitidas. Amanhã, sexta-feira, dia 1º de maio, feriado, mas transmitiremos a Santa Missa, é a primeira sexta-feira do mês. Ela será transmitida no horário habitual da primeira sexta-feira, que é às 19h30, 7h30 da noite. Nós vamos celebrar a missa lá na Capela do Santíssimo da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão. E depois no domingo, dia 3 de maio, quarto domingo do tempo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, vamos transmitir a missa às 10 horas da manhã. Convide mais pessoas, sintonize-se conosco, repito, pelo Facebook ou pelo YouTube, coloque a transmissão perto das pessoas idosas, perto das pessoas enfermas, para que também possam se unir em oração, possam rezar conosco. É muito importante para que essas pessoas também sintam a presença, o amparo, o carinho de Deus. Por enquanto desta forma, porque não temos outro jeito, mas todos queremos e aguardamos com ansiedade o momento em que poderemos novamente nos reunir em nossas igrejas, em nossos templos, para celebrar o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso.